Bom, hoje é o segundo encontro que a gente está fazendo de Tailwind, né? A gente fez um há alguns meses atrás. Deixa eu fechar isso aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto que está no ar, Cidadania Digital, né? Eu fiz o front todo dele. E nesse projeto aqui foi usado o WordPress. Então foi um front feito para o WordPress. Então era PHP, a linguagem e tal, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso agora. O que eu quero mostrar para vocês é que existem algumas coisas básicas, por exemplo, um slider aqui, né, que tem na maioria dos sites. Aqui eu tenho um slider contínuo em rotação, eu tenho cards, né, com alguns efeitos. Todo esse layout ele foi feito em Tailwind, né? Então eu já utilizei o framework que eu vou mostrar hoje e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Você vai ver que tem alguns efeitinhos, tal. E aí eu quero mostrar como é que é o processo que me levou a fazer isso daqui, né? Qual foi a etapa, como é que chegou no código e da onde que desenvolve isso. Na equipe que eu trabalho, na Café, tem vários designers, né, UX, que eles fazem os projetos. Eu compartilho o Figma ali, vocês podem abrir o Figma aqui também. Então, como é que funciona as etapas, né? Primeiro a gente entende sobre o projeto, o que fala o projeto, qual é o objetivo do projeto, e depois a gente entra no arquivo do Figma mesmo. Eles compartilham um Figma assim, dessa forma. Esse é o arquivo original. Eu tirei as outras abas que não tinham, que eram testes deles, porque não fazia muito sentido, né? E aí vem mais ou menos assim: vem o tipo da letra, né, a fonte, mais ou menos, onde ela vai ser replicada, alguns testes. Depois ele separou a questão dos menores componentes, né, como o botão, por exemplo. Aqui eu tenho o botão quando ele é ícone, por exemplo. O objetivo de hoje é fazer esses botões aqui e montar a estrutura básica do Tailwind e já criar o header do projeto, tá? E aqui tem os assets, que a gente fala que são as imagens, né? Então no projeto a gente discute sobre. Vocês podem, quem está com o Figma aberto, pode me seguir aqui, tá? No Gabrielzinho, no Gabriel, que aí você vai vendo onde é que eu estou passando, só para acompanhar. É só você dar 2 cliques ali em cima. Eu acho que é no Gzinho, você acompanha a minha tela. Se você não estiver vendo pelo browser também. Então, esses são os cards, né? Tem um modelo de card. E aí vocês vão ver que a primeira coisa que vem é o layout mobile. Por quê? Na maioria dos projetos, a gente começa fazendo mobile, depois a gente faz o desktop. Então, eu faço o CSS todo dele mobile, tá? Organizo tudo no Tailwind, eu deixo tudo bem legal e depois eu vou para o desktop. Tá? O desktop está aqui do lado, né? E aí eu tenho as sessões. Eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas a visão geral, se tira o zoom assim, esse aqui foi o primeiro projeto, foi o primeiro projeto, e aqui embaixo eu tenho uma atualização, que foi a última atualização que foi feita. Então foram novas features que entraram, né? Foram novas coisas, cards novos, atualizações novas, e o site hoje está nessa versão aqui, tá? De maio de 2024. Bom, voltando aqui no layout, né? O que eu tenho? Eu tenho um site simples, em estrutura, digamos assim. Eu tenho uma barra de navegação no topo, eu tenho um header, né? Como é que eu monto o projeto, no caso? Tem esse projeto e eu separo ele em seções, né, em blocos, e eu faço esses blocos todos. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira seção, que a gente chama ela de Hero, né, ou Header, ou tanto faz. Depois eu tenho uma outra seção, que é um slide. Depois eu tenho uma outra seção, que é essa seção toda aqui, onde eu tenho os cards e tenho uma intro de cards. Depois eu tenho uma outra seção, que é só essa amarelinha aqui, que é um banner. Depois eu tenho uma outra seção, que é uma intro e com cards também, usando o slider no caso. Depois eu tenho uma outra seção. Então eu separo sempre em seções, tá? Isso até no código HTML vocês vão ver que eu uso section para separar esses blocos, tá? Então esse é o projeto, né? Aqui tem perguntas e respostas e tal. Então ele chega basicamente assim para mim, né? Normalmente o designer ele detalha mais, por exemplo, os componentes que vão se repetir. Aqui a gente tem a página home. Aqui eu tenho uma outra página. Opa, só tem a home aqui nesse caso, só tem o layout da home. Eu acho que aqui embaixo está prototipado as outras. Não, tá só a home. Tá, tem as outras, ó. Página sobre a premiação, que é uma página que, se vocês entrarem lá no site, vai ter aqui, ó, sobre.
que eu acho que é premiação, perdão, que é uma página chamada premiação. E aí onde eu tenho a página da premiação, tem aqui indicadores, é bem legal, porque é um mapa. Esse mapa não foi eu que fiz, foi a equipe de back-end que fez, eu fiz só o front, mas tem todos os dados, né, sobre as escolas. Esse projeto ele fala sobre escolas no Brasil, né, é uma avaliação geral sobre ela. Deixa eu voltar aqui para a home, né, que traz dados, né, das escolas municipais, estaduais, e é basicamente isso. Esse projeto está público e aí foi autorizado que eu mostrasse como que era o layout dele sem problema nenhum. Então tá, aqui eu tenho âncoras simples sobre indicadores, já entro no mapa, né? Vou voltar aqui para home, nossa história. Eu tenho uma timeline, que também foi feito o frontzinho, que é contando a história toda de como que foi, parará, tem tudo em card. Depois eu tenho cases, que é uma página de cases, né, que são os novos cards. Essa feature foi implementada em maio, na verdade em junho que foi lançado, né, com esses cards de cores diferentes. Tem a premiação, tem o selo, que é uma página meio que estática. A gente vai entender por que eu falo página estática nesse caso, nas outras não. Esse na mídia eu nem sei, nem lembro o que foi feito para essa página. Ah, tá. É uma âncora para a página principal, onde vai para aquela parte onde foi divulgado. Esse participe vai para uma âncora também, né? Como é que faz para cadastrar? E eu tenho um botão de compartilhar aqui, que ficou bem legalzinho até, o botão de compartilhar. Vocês podem perceber que esse projeto tem aqui uma funcionalidade de passar o mouse em cima. Isso aqui é um plugin que eu coloquei, depois eu posso até falar sobre ele. Mas deixa eu inspecionar aqui e mostrar ele na versão mobile. Vocês vão ver que a versão mobile está bem direitinha, está bem arrumadinha. Tá? Tem o menu mobile também dele. Então já está todo um pouco diferente da versão desktop. Bom, então como é que funciona? Como é que eu recebo o projeto? Eu recebo esse arquivo em Figma, eu discuto com o designer para ver se eu fiquei com alguma dúvida e tal, e eu já começo a cadastrar os tokens, né? Primeiro eu vou arrumar meu ambiente todo, vou arrumar todo o projeto, e aí a gente vai fazer isso junto, e a gente vai usar o Vite, né, para fazer. Nesse caso aqui eu não usei o Vite, eu tinha utilizado acho que foi o Nuxt que eu usei no original, no projeto original, que é uma outra parte, né, que vai em cima de Vue, mas é basicamente a mesma coisa, só outro tipo de framework, tá? Então eu quero hoje ensinar como é que eu faço cadastro disso aqui tudo, por exemplo, das cores. Eu quero cadastrar os tipos de... acho que apitou aqui alguma coisa, deve ser alguém querendo participar. Permitir. Antônio. Opa, Antônio, tudo bom? Já começamos aqui. Eu compartilhei um link que está no chat, que é o do arquivo Figma, tá? Você pode abrir ele aí. Então, nesse arquivo Figma, eu quero ensinar o início de como cadastra as coisas e mostrar principalmente como que é uma estrutura de um projeto grande. Eu vou compartilhar, vocês estão vendo minha tela aqui, né, do Visual Studio Code. Aqui eu tenho um projeto que ainda não está em produção, não está lançado, então eu não posso falar muito, abrir ele como um todo. Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma pasta, que aqui dentro eu tenho a pasta Assets, tenho a pasta Components, que é o que mais ou menos a gente trabalha aqui, Components, e aqui eu tenho organizado todos os arquivos em outras pastas. Isso eu vou explicar um pouquinho esse conceito. E aí, por exemplo, como é que eu faço para organizar o meu projeto? Eu crio uma pasta UI, né, e dentro eu boto as coisas pequenininhas, os botões, os inputs e essas coisas. Aí eu tenho uma pasta de layout, onde eu guardo o footer e a navegação. Eu tenho uma pasta de forms, de features, mas toda essa estrutura do projeto, ela é feita a partir de um princípio, que é um princípio que eu queria trazer para vocês hoje aqui, que é esse princípio aqui do Atom Design. Se vocês botarem no Google, só digita Atomic Design System. Vou entrar aqui. Atomic Design System. É um site bem conhecido, tá? E é uma metodologia de criar projetos para organizar os arquivos de forma mais inteligente, né? Ele dá uma sugestão. Isso aqui é um livro, tá? Se vocês entrarem na URL básica, é um livro
né, que aí o cara compartilhou basicamente o conceito dele todo. Vou abrir aqui para ler. E a parte que nos interessa é essa aqui, tá? Como que seria uma metodologia de organização de diretório. Por que eu estou falando isso agora? Porque é interessante a gente separar o botão de uma coisa mais complexa, por exemplo. Então, essa lógica é bem simples, tá? Eu vou só scrollar para dar uma ideia geral de como é. Ele parte de uma premissa de tabela periódica, né? Como é que seria a lógica da coisa? Para você criar, tá bem aqui a lógica, para você chegar num organismo, ou num template, ou numa página, a gente tem coisas menores antes, né? Por exemplo, ele chama de átomos, mas isso é só para uma questão de abstração, é para vocês entenderem o conceito. Depois eu posso dar o nome que eu quiser para uma pasta. Não preciso botar o nome da pasta átomos, ou o nome da pasta moléculas, ou é o conceito. Por exemplo, qual é o conceito de átomos? É a menor parte possível de um componente. Então aqui eu tenho, por exemplo, a menor parte possível seria uma labelzinha. A menor parte possível seria um input box. A menor parte possível seria um botão mesmo, tá? Um botãozinho. Então aqui, olhando o meu template no Figma, eu consigo já ter uma noção que, ó, esse daqui, esses botões mais simples, eu poderia organizar ele numa pasta de átomos, né? Se eu fosse criar esse conceito, né? A gente vai usar um outro que eu gosto, mas eu quero que vocês entendam essa abstração do menor para o maior, que isso é extremamente importante. Ó, então, no átomo seria mais ou menos essa ideia, a menor coisa possível, menor coisa útil possível num componente. E aí depois eu quero um componente um pouco maior, mais complexo. Um pouco mais complexo, não muito complexo. Por exemplo, seriam as moléculas, que seria uma junção de vários átomos, né? Eu teria, por exemplo, um botão de busca, onde eu tenho um input box, eu tenho um botão e eu tenho uma label. Então eu tenho 3 objetos, seriam 3 componentes menores. Então eu teria criado um componente label, eu teria criado um componente input, eu teria criado um componente button, e eu ia englobar isso tudo. Quando eu englobo tudo em um componente maior, eu chamaria isso de um componente de moléculas, tá? Não necessariamente esse nome a gente vai usar. Um organismo, por exemplo, seriam várias moléculas. Então, por exemplo, eu tenho um search bar, eu tenho uma navegação e eu tenho uma logo. Então aí eu teria um header, uma barra de navegação. Eu teria a logo aqui, eu teria um menu, então isso aqui seria um componente também, e isso aqui um outro componente. Então observa que a gente está componentizando tudo, né? E aqui seria um componente, que dentro desse componente eu teria 3 componentes: o label, o input e o button, ok? Aí eu vou partir para uma coisa maior, né? Por exemplo, eu vou ter uma feature que eu quero, sei lá, um slide, uma questão de cards, por exemplo. E aí eu monto isso tudo em um template. Eu estou rolando, só para vocês terem uma ideia. Seria a estrutura do projeto, tá? E por último, eu teria um template seria isso daqui. Template eu teria o meu menu, uma imagem de topo, né? Uma área com os cards e coisa parecida. E a página é o resultado final. É aquilo ali tudo renderizado, né? De uma forma organizada, bonita, onde eu tenho todos os componentes. Eu teria um componente aqui de botão, um componente de input, um componente de label englobados em um componente de busca, né? Aqui eu teria botões englobados no menu. Aqui eu teria um header, por exemplo, que teria talvez um título aqui, ou um card. Então esse é o conceito de Atomic Design, tá? É conceito, né? Não quer dizer que a gente vai usar esse nome de pastas. Tanto é que aqui, por exemplo, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, o resto é só blá blá blá. O livro é basicamente isso. Olha, aqui tem uma parte legal, ó. Aqui ele fala sobre os átomos, que seriam as coisas bem pequenininhas, as moléculas, os organismos, os templates, e a página já é ela pronta, né? A foto já está lá setada, né? Já está tudo bonitinho. Então eu tenho ele separado aqui para chegar nisso. Bom, isso é conceito, tá? E conceito é sempre bom para embasar as nossas pesquisas, os nossos estudos. Aqui eu vou mostrar para vocês, como eu tinha falado desse projeto aqui do Desiderata. Eu tenho meus componentes, e olha como é que eu organizei. Eu não organizei com uma pasta de átomos, ou uma pasta de moléculas, ou uma pasta... Não. Aqui eu coloquei uma pasta chamada UI, que é as menores coisas possíveis, como um botão, um ícone, um label,
um botão de language, né? É um togglezinho que eu mudo de inglês para português ou coisa parecida. Então é basicamente isso, ó, tem tudo dentro dessa pasta. Eu tenho uma pasta de layout. Dentro da pasta layout, eu já tenho as moléculas ali, né? Moléculas quando que já é moléculas que ele usa o termo? Tudo bem. Que aí já estou juntando mais coisas, né? E aí eu tenho footer, nave e seções diferentes. Aqui eu tenho outra pasta, por exemplo, de interações. Essa aqui é mais complexa. Por exemplo, eu criei uma pasta que tudo que eu preciso de interação de usuário está dentro dessa pasta. Ó, um collapse, que é aquela sanfoninha, um modal, que quando eu clico abre o modal, está aqui dentro. Então, se eu abrir esse arquivo, tá? Não se preocupa, porque isso aqui é a forma que o Vue trabalha, tá? É diferente da forma como a gente está fazendo no React. Mas eu tenho aqui a estrutura toda dela maior, e dentro dela, só estou dando um exemplo, eu tenho um ícone, por exemplo, né? Eu tenho, dentro desse collapse, por exemplo, eu vou ter outras coisas que eu já usei aqui, né? E aí, por exemplo, um card simples. Aqui eu tenho 10 tipos de card nesse projeto. Esse projeto era muito grande, né? E aí dentro desse card eu tenho elementos menores. Tem uma labelzinha, né? Esse código não está muito otimizado nesse sentido, mas eu tenho as features e formulários também eu faço isso. Bom, entendemos esse conceito de estrutura? Vamos começar agora. Primeira coisa, vamos criar no GitHub um projeto para esse. Todo mundo aí pode fazer também ao mesmo tempo. Cria no GitHub para gente uma pasta chamada Tailwind 2 ou Tailwind, do jeito que você achar melhor. Eu vou criar um new project aqui. Vou colocar Tailwind. Deixa eu ver se está disponível. No meu caso está disponível. Acho que eu apaguei aquela passada, tá? Todo mundo cria no GitHub, por favor. Já cria o repositório, já clona na máquina para quem souber fazer isso de uma forma rápida. Senão eu vou fazer o passo a passo aqui também, que a gente vai falando, tá? Beleza, eu criei lá o projeto. Vou copiar essa URL aqui, tá? Que é o do Git que eu quero. Vou lá para o meu VS Studio Code. Vou lá na parte onde já estou aqui, que é a estrutura principal do meu localhost. Você bota na forma que você quiser. Vou abrir meu terminal. Vou dar um git clone e vou colocar o nome do projeto que está agora. Git clone, esse aqui, pronto, Tailwind. Então eu tenho a pasta Tailwind vazia, vou entrar dentro dela, falha open folder, Tailwind, local, Tailwind. Não atualizei? Ou salvei no lugar errado? Acho que salvei no lugar errado, era aqui. Pronto. File open folder. Localhost, Tailwind. Tá. Eu tô aqui, eu vou criar um arquivo rápido, tá? Um readme ou qualquer arquivo só para subir, só para fazer um teste. Então vou botar um readme, readme.md, teste. Salvei, vou abrir o terminal de novo e vou dar um git add, git commit, git add, git commit para subir, git push. Pronto. Fazendo isso, eu escrevi tudo errado ali, mas tudo bem, não vou usar esse arquivo mesmo. Fazendo isso, eu tenho o meu projeto já aqui configurado, tá? Com arquivo de readme mal escrito, que escrevi errado. Bom, a gente vai trabalhar com o Vite, então, que é esse framework que estamos aprendendo o React em cima dele. O Tailwind, se você abrir só o Tailwind CSS, tem a forma de instalar no Vite uma forma fácil e rápida. Então, todo mundo pode entrar aqui. Vamos vir no Get Started. E aqui eu tenho o framework que eu vou instalar. Tá? No caso, a gente está estudando desse aqui. Então, a gente vai usar o Vite, mas eu posso usar ele em Next ou Nuxt, né? Ou em vários outros, Angular, trocentos frameworks. Inclusive no próprio JavaScript normal, igual a gente tentou fazer no encontro passado. Então, aqui em Vite, eu tenho o passo a passo de como eu faço para criar. Vocês vão ver que aqui é exatamente o que a gente faz para criar um projeto em Vite no computador. Normal, né? Que a gente veio aprendendo. E aqui ele já está dizendo que é para rodar em React. Então, a gente pode copiar essa line dela inteira e fazer aqui. Deixa eu ocultar isso aqui. Opa, quando eu oculto, eu acho que. Tá. Isso. Isso.
Tá. Eu vou rodar aqui esse comando. Então, vou tirar isso aqui, vou tirar esse My Project, porque eu já estou dentro da pasta. Aqui ele vai perguntar qual é o nome do projeto. Ele vai criar uma nova, depois eu só vou jogar a pasta para dentro. Pode criar do jeito que vocês acharem melhor. Vou deixar Byte Project, não tem problema. Aqui eu vou usar React. Tá, TypeScript. Isso aqui, esse SWC, é uma nova forma que ele tem de buildar as coisas. Ele não está usando mais o Webpack. Então é meio que um experimento. Vamos usar o JavaScript normal por enquanto. Criou aqui o projeto Vite, tá ótimo. Vou renomear, que eu não gostei do nome, era para ter feito antes. Vou botar Tailwind, pode ser 01 estudo, dentro da pasta Tailwind, tá? Vou entrar dentro dela, cd 01 estudo, acho que é isso. Vou dar um npm i, que é para instalar, só instalando isso. Enquanto isso, eu vou voltar aqui na documentação, porque isso aqui é básico, é a forma como a gente instala e normalmente vai instalar o projeto vídeo. E aqui começa a parte da configuração do Tailwind, mas antes de vir para essa parte aqui, de instalar o Tailwind, vamos fazer uma limpeza do projeto, igual vocês fazem normalmente na aula. Deixa eu abrir aqui em estudo. Vou abrir aqui a SRC. Eu vou apagar todos os assets, CSS e os CSS. Tá? Deixa eu abrir o terminal, que eu gosto de mostrar o terminalzinho aqui. Eu vou... Apaguei tudo aqui. Tá. Aí dentro de app, eu vou apagar tudo isso. Primeiro, vamos. A base, todo mundo já sabe, né? Que eu tenho aqui o index HTML, que vai me jogar, o index HTML que vai me jogar para o main. Aí dentro desse main eu vou apagar esse CSS aqui, que não me interessa. Posso salvar isso. E dentro de app, eu vou tirar tudo que está aqui dentro. E vou botar só uma div simples dentro do Fractal. Modelo 1. Tá? Vou tirar isso aqui tudo. Não me interessa. Pronto. Mais simples do que isso, impossível. Vou dar um npm rundev só para a gente ver o projeto, como é que está no navegador. Tá, modelo 1, site está simples. Então, o que aqui eu estou falando? Aqui tá rodando, tá tudo ok, do jeito que a gente está aprendendo. Então agora a gente vai instalar o Tailwind nesse projeto, como você pode instalar em qualquer outro projeto que você já tenha feito, do Pokémon lá, ou qualquer uma desses, você pode instalar a partir dessa linha aqui. Então a gente vai pegar um npm install. É interessante ver isso daqui. Deixa eu abrir uma nova aba. Que é o seguinte. Você vai ver que aqui ele já bota assim, "-d", né? Ou seja, ele vai instalar como como de desenvolvimento, tá? Então, ó, porque eu não preciso... Gabriel, Sim, pois não? podes ir metendo esses links aqui nos comentários? Claro, claro. É mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar logo da página inteira, que é essa que eu tô, e aí eu vou mostrar assim, depois que a gente rodou o Vite, né, que já está rodando normal, eu vou só instalar o npm install Tailwind, beleza? Então aqui, vou voltar aqui onde eu estava, fechar aqui, agora ele abre isso direto. Você observa que quando eu instalei, eu botei não, né? O Tailwind me sugeriu botar como D, porque se eu vier aqui no package JSON, ele está aqui, ó, ele está instalado aqui, ele acabou de instalar aqui, onde tá, Tailwind aqui, ele instala o post CSS, que é só para fazer indentação, né? E esse autoprefixer também, ele faz essa instalação aqui. Tá? Isso aí faz parte meio do pacote, não se preocupem com isso. Depois que eu instalo ele, eu vou iniciar o Tailwind. Então eu vou dar um npx Tailwind initp. Deixa eu colar aqui. Opa, não sei se foi. Tá, então eu vou só colocar esse código aqui. Quando eu faço isso, você vai ver que automaticamente ele vai gerar aqui na minha raiz um arquivo de JavaScript, ó, chamado tailwindconfig.js. Então, quando você inicia, ele basicamente está pegando os componentes que estão lá, que você instalou, e ele gera esse arquivinho aqui, simples, nada demais por enquanto. Na própria documentação, ele fala o seguinte, ó, terceira etapa, copia esse código todo e coloca aqui.
Mas por quê? Porque aqui é um código já de configuração do Tailwind, que ele vai estar falando assim, ele vai estar mapeando onde que o Tailwind vai estar rodando. Qual o conteúdo que tem o Tailwind, para ele ler e ele interpretar e modificar o código. Então, só vou dar um Ctrl V aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Tailwind, leia o arquivo index.html e leia tudo o que está dentro, ó, src, tudo que está dentro da pasta src. Então, se eu jogar qualquer arquivo aqui dentro, na extensão JavaScript, TypeScript, JavaScript X ou TypeScript X, qualquer um desses arquivos ele vai aceitar, a partir de agora, o Tailwind rodando. Sem problema, salva isso, dá um Ctrl S. Não é uma configuração muito complexa nesse sentido. E aí, uma parte importante é o seguinte, aqui eu estou dizendo, falar assim, ó, estou falando para minha aplicação, olha esses arquivos aqui, tá? Depois a gente vai entender, e aí a aula de hoje vai ser basicamente em cima disso daqui tudo, do Extended, do tema, que é aí que o negócio funciona, aí que a coisa fica bonita, tá? Mas para o Tailwind funcionar, ele tem que fazer um import, uma importação já de uma biblioteca de CSS, e aí que está a graça dele, né? Ele é um grupo de CSS, então ele vai importar isso daqui. Como que eu vou fazer isso daqui? Tá? Você vê que ele dá uma sugestão, eu não vou seguir essa sugestão, porque ninguém coloca o index CSS no diretório principal do SRC. O que eu faço? Eu crio uma pasta chamada New Files, New Folder, e eu vou botar Styles aqui. E aí dentro dessa Styles eu vou criar um arquivo chamado Global. Por quê? Porque aí vai estar todo o CSS que vai funcionar em todos os componentes. Tá? É um CSS geralzão. Hoje a gente vai ver que não é a melhor forma de fazer essa, mas aí você já consegue botar o código para funcionar. Eu vou copiar isso daqui, vou só colocar aqui. Isso aqui ele está importando, tá? Tailwind e as funcionalidades do Tailwind. Salvei. Então eu vou ter que vir aqui no meu arquivo main, né, que é o meu arquivo principal, e vou importar esse arquivo global CSS aqui, igual vocês estão fazendo já, ó, import. Eu vou chamar ele de... Aqui eu vou botar só styles. Eu acho que não ficou bom assim, deixa eu só... Eu fui no auto import, eu usei o auto import. Styles, global CSS. Tá. Salvei. Então, em teoria, é para tudo estar funcionando e meu Tailwind já está rodando, né? Porque aqui eu estou buscando meu CSS global, né? Mesmo aqui não tendo nada escrito, em teoria, se vocês estiverem rodando o Vite, e eu vim aqui no meu arquivo do app, né? E botar um class name, e vou botar um text 5xl, salvei, vamos ver se o tamanho da letra aumentou. Opa, não rodou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu botar um BG Color aqui. BG Black. Também não está carregando. Vamos entender. Importaste bem. Importaste bem o... Não meteste import from ou não é preciso? Não, aqui eu não preciso fazer. Aqui, porque como eu já estou na main eu estou carregando ele já. Então, tudo que está dentro, inclusive na app, ele já vai estar carregando esse arquivo. Entende? Então foi alguma outra questão que eu fiz que talvez, acho que porque eu não reiniciei o servidor, deixa eu dar uma conferida, é isso mesmo, ó, não reiniciei o servidor e essas mudanças que eu tinha adicionado, eu não tinha salvo, o servidor não tinha dado um reload, então não estava rodando, mas agora está ok, ó, que eu venho no app, se eu botar um BG Red 500, a sugestão aqui, ele já vai ficar vermelho. Bom, vocês estão vendo que aqui eu tenho um autocomplete, né? Então, por exemplo, se eu quiser botar um font bold, eu já tenho, ele já vai me completando, porque eu estou usando um plugin que eu mostrei no encontro passado, mas para quem clicar aqui em Extensions e botar Tailwind, que ele vai ser o primeiro, ó, Tailwind CSS IntelliSense. Então, pode instalar ele, que ele faz esse autocomplete, tá? E agora eu quero só ter certeza que todo mundo chegou nessa etapa para a gente continuar para a próxima. Então, queria só uma validação aí. Quem não conseguiu, só fala comigo que eu vou voltar, a gente compartilha a tela, porque aqui essa parte é o básico do básico, e aí a partir daqui a gente vai começar a caminhar com coisas que
vão fazer a gente customizar de forma melhor, por exemplo, underline e tal. Então, tá funcionando e é isso que importa. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Todo mundo conseguiu fazer essa? Não, ainda não. Então tá, vou dar 2 minutinhos só para vocês fazerem, tá? E eu vou fazer de novo todas as etapas, vou falar de novo uma forma mais acelerada. E se você não conseguiu, vai fazendo passo a passo aqui, tá? Vou fazer de novo de forma rápida aqui, ó. Vou voltar para o meu diretório anterior, Open Folder. Vou tirar esse estudo 1, que foi o que eu criei. Deixa eu deletar aqui. Deletei. Vou começar do zero. Então, no arquivo aqui, ó. Tá, eu fechei aqui. Aqui na página do Tailwind, onde eu já estou usando aqui no Vite, eu vou pegar aqui, vou criar um projeto usando a primeira linha toda ali, mas eu vou mudar o nome, eu vou botar 01 estudo, 01 qualquer coisa, 01 estudo. Criei a pasta ali. Por que não apareceu? Era para aparecer, tô certo. Só não atualizou aqui. CD, já tô dentro. Ah não, eu tava fora. Eu fiz uma bagunça. Porque eu tava na lixeira aqui. No arquivo de lixeira. Vou começar de novo. Também tem, agora eu tô na pasta certa. Vou dar um Ctrl V. Vou mudar o nome do arquivo, da pasta, do projeto. Vou botar 01 base, tá? Que é o arquivo de base. Criei a base, vou entrar dentro dele cd01 base. Vou botar um npm install. Na verdade, eu já vou instalar aqui, eu vou seguir essa ordem aqui. Já vou instalar o Tailwind já, o Post CSS e o Auto Prefixer. Ele instala rapidinho também. Já vou aqui também inicializar o Tailwind. Era para ter instalado mais rápido. Meu computador está... Pronto, instalou, ó, Node Models, fez o npm e tal. Beleza. Agora eu vou instalar o Tailwind, inicializar o Tailwind, então ó, criou o arquivo Tailwind config, vou jogar isso daqui, o content. Na verdade eu vou copiar tudo só para garantir, mas é basicamente só o content que muda. Aqui dentro vou copiar esse CSS e vou limpar o meu projeto, igual a gente sempre faz. Eu vou limpar todos os assets, todo o CSS que está aqui. Na app, no main, vamos começar pelo main. Eu vou tirar esse CSS importado, salvei. Vou vir aqui no app, vou tirar tudo, vou deixar basicamente só um retorno simples com uma div site 01 base. Tá. Fiz isso. Criei uma nova pasta, new folder, chamada style ou styles. Eu prefiro style, mas tanto faz. Criei um novo arquivo chamado global.css e dentro dele eu vou colocar a importação do Tailwind para ficar bonitinho, tá? Como esse é um estilo global, eu vou querer que todo o meu projeto use ele. Então eu venho aqui em main e importo aqui, fazendo um import. Tá, aqui ele me dá a sugestão de index CSS, que não é, mas é ponto barra style global CSS. Pronto. Fazendo isso, voltando aqui para o meu arquivo básico, se eu colocar um class name, ou seja, um CSS, e adicionar um bghead 400, em teoria é para funcionar. Vamos ver aqui npm rundev. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Tá funcionando já certinho com vermelho, tá? Então, espero que todo mundo tenha conseguido chegar aí. Se alguém não conseguiu, por favor, me avisa onde que tá errando, onde que tá travando, pra gente ir para a próxima etapa rapidinho. Vamos lá? Eu estou a fazer o init.p e ele não cria o ficheiro do Tailwind, não sei porquê. Você está dentro da pasta, você entrou na pasta do diretório, você tem que garantir que você entrou dentro do projeto. Senão você está criando o NPM que você está fora da pasta. Estou dentro do projeto, sim, do MyProject. Compartilha comigo, por favor, a tela. Enquanto isso, todo mundo vai dando um check-out. Todo mundo já...
Hugo, deu certo aí? Pedro, Antônio, deu certo? Miguel, Ângelo, só fala ok aí, só ok? Deu? Não foi? Pá, Ainda não não, estou a ter consegui. Ainda não. Cara, Só um pode bocadinho. compartilhar. Tá. Pode falar. Tá. Você tá dentro de. Tá, calma aí, rapidinho. My Project. Tá, beleza. Abre o pack de Mas não JSON, por aparece. favor. É porque eu acho que você não fez a instalação dele. Abre o pack de JSON. O de baixo. Você abriu o lock. Isso. Desce aí para mim, por favor. Vit, o Tailwind não tá aí. Então a linha anterior você não rodou ela. Ou tá aí, eu não tô lendo o Tailwind. Não, não tá. Vai lá, abre o site do Tailwind. Acerta ela aí, tudo bem. Isso, Mas isso. eu já corri. Roda ela, por favor. Já tá? Eu não tô lendo o Tailwind nesse seu package. Sobe. Ou só eu não tô lendo, ou Vit não tá aí, Tailwind. Tá. Só a mim que tá acontecendo, toda a gente tem o fechar. Não, é porque ele não tá dentro. Essa pasta é My Project, tá certo, Tailwind 2. Dá um ls para mim, por favor. Dá um dir, né? Você tá usando o Windows. Dá um dir. Então, uma coisa errada. Sai dessa pasta, dá um cd ponto ponto. CD ponto ponto. Tá, dá um dir aí. Tailwind 2. Dá um cd Tailwind 2, entra nela. Dá um tab para que ele autocompleta. Tá, entra aí. Isso, entra. Dá um ls. Tá. Roda de novo o comando que tá lá, aquele comando completo lá, o M. Você tem o npm? Tá, você tem, porque você já usou o projeto. Install, tem o ind, tá certo. Dá um enter aí. Agora ele instalou as dependências. Fecha esse arquivo package.json, que tá aberto aí. Fecha ele. Agora ele disse que instalou as dependências. Tá, agora tenta de novo o npm npx, tailwind, int, isso. Criou aí, tá vendo? Sim, agora criou, não sei. Ok. E aí abre esse arquivo, tailwind config, e coloca aquele código que está lá no content para fazer a leitura. Faz o seguinte, abre o arquivo tailwind config, o último arquivo, isso. Coloca o content, o igual tá lá no site para mim, por favor. Que é o content, ele vai fazer a leitura. Isso. Isso, só isso. Salva. Beleza. Aí dentro da sua pasta tem o styles, global CSS. Abre o seu global CSS. Tá certinho, perfeito, tudo perfeito. Vai lá no main. No main você está importando. Tá perfeito isso daí também. Agora dentro do app, agora dentro da div você vai botar um class name. Não, ele deu um espaço, não era para ter isso. Class name, estranho. Isso. Bota BG, tracinho, isso. Escolhe qualquer cor dessa. Isso, salva e vê no seu navegador se tá ok, se ficou preto o fundo dessa div. Você tem que rodar ele, npm rundev. Isso. Como que você faz para rodar o seu Vite normalmente? É com isso, com o Randev. E por que não está funcionando o seu rundev? Tem alguma questão estranha no seu. Você tá. Tailwind 2. Refresh, dá um refresh nessa sua pasta toda do lado ali, nesse Explorer. Porque isso não está refletindo o que você está fazendo. Tá vendo que tem My Project dentro de Tailwind e. Não, tá tudo muito bagunçado.
Vamos refazer. Começar do zero isso aí. Deleta essa pasta toda. Porque você você iniciou o teu Wind na pasta fora da pasta My Project. Entendeu? Ok, eu vou fazer outra vez então. Isso. Vamos fazer de novo. Mais alguém teve Pode ser dificuldade? continuando então, que eu vou fazer. Tá. Mais alguém teve dificuldade nessa parte? Bom, eu vou recompartilhar minha tela. Pá, ainda não consegui também, não sei porquê. Tá. Compartilha a sua Isto. tela aí. Vamos ver qual é a etapa que você tá. Carlos, eu acho que foi na hora que você foi copiar o código, você deu um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você não viu que o nome estava My Project. Então ele criou uma pasta dentro do diretório do teu Ind, e aí você estava criando tudo ali dentro. Tá, vamos lá, no seu. Bom, eu tenho aí o seu arquivo Tailwind. Abre ele para mim, por favor. Tailwind config. Vamos ver se está ok primeiro. Tá ok. Vamos abrir o seu arquivo style. A pasta style global. Tá tudo certo. Abre o arquivo main para mim. Não. Aí no main você não está importando o seu global. Deleta esse index CSS. Primeiro que você deleta esse index CSS, que isso aí não existe mais. Isso. E isso, style, isso, barra global.css. Isso. Então, em teoria, dá o Ctrl S. Em teoria, está tudo configurado. Seu teu int está configurado, está rodando e tal. Agora, tá, é porque você não deletou, você deletou a pasta, mas você não tirou as abre o app.jsx, isso. Não tem nada em cima dele, dá um Ctrl S aí para salvar. Pronto, rodou, porque não estava salva essa página. Abre aí no seu coisa, abre o seu vídeo. Beleza, o site está ok, mas não está pegando o estilo. Vamos botar o estilo lá. Então abre o seu app. Isso. Dentro da div, bota um class name. Dentro da div lá, isso. Class name, isso. Aí bota BG. Sim. BG, tracinho. Head. RED, isso. 300, que eu gosto do 300. Isso, salva. Vamos ver se ficou. Se pegou cor no fundo, tá ok. Então isso está dizendo que o seu CSS está configurado. Seu Tailwind está configurado agora. O que você tá. Você só tinha esquecido de importar na principal o arquivo global. Tá? Ok. Porque no global ele está setando, ele está buscando tudo do Tailwind, que é a base, que é o que a gente vai utilizar agora. Beleza? Ok. Obrigado, Gabriel. Nada. Pedro, como é que tá aí? Hugo, Ângelo. Tá bom. O meu tá todo em ordem. Já Pegou consegui. cor? Pegou, Miguel, conseguiu pegar a cor aí? Ô, Gabriel, não consegui. Não, Heraldo, vamos lá, mostra o seu. E para quem já conseguiu, o que eu quero que vá fazendo enquanto eu vou falando com o Heraldo? Abre o Tailwind e tenta mudar cor. Cor, tamanho, espaçamento, padding, margem. Faz com essa div que vocês estão na app, faz um botão bonitinho para mim, por favor. Tenta, a gente não vai conseguir agora, mas tenta já fazer aquele botão lá do Figma, tá? Usando o arredondamento. Tenta fazer aquilo lá. A gente vai fazer junto, mas vai fazendo enquanto eu vou ajudando o Heraldo aqui. Tá, Heraldo, vamos lá. Beleza. Aí você não está importando o seu global. Então, a primeira coisa é o import, isso. Bota style. Não, tem que escrever. Pode botar direto, isso. Abre aspas. Isso, bota barra, isso, style, barra global CSS. Global.css. Isso. Pode salvar? Vamos ver os outros arquivos como é que estão. Abre o app. Tá lindo isso aí. Vamos ver o Tailwind lá, Tailwind config. Tá perfeito. Vamos abrir o global CSS para ver se ele tá buscando. Tá perfeito. Então, em teoria, tá rodando. Salva isso daí. Dá um N. Ficou com o vermelho lá? Sim, faltava o import. Faltava só a importação. Beleza. Okay. Então, acho que estamos alinhados agora. A gente pode começar agora a ir para onde de fato é um novo. Deixa eu compartilhar minha tela. Tela cheia. Pronto, compartilhei.
Tá todo mundo vendo a minha tela agora? Não? Tá, beleza. Então vamos lá. Tem o Indy funcionando. A gente já esquece o que tem aqui e vamos ver como que é a documentação do Tailwind. Eu comentei isso aí já no encontro passado, mas todas as questões importantes vão estar aqui, tá? Flex, a documentação dele é muito boa. Então, por exemplo, não estou sabendo como muda a cor de fundo. Escreve background. Ele vai dar aqui, ó. Background color. Vamos ver. Background color. A cor de fundo para mudar. O Tailwind é BG, tracinho a cor. Por padrão, o Tailwind ele bota sempre as primeiras letras. Por exemplo, background color é BG, né, de background. E aí ele não precisa do color. Então vocês vão ver que ele usa isso basicamente em tudo, tá? Quando a gente for trabalhar no geral. Vamos começar agora fazendo primeiro a primeira formatação, a mais básica de todas. Vamos fazer um componente de botão, esse botão aqui primário. Mas eu queria mostrar uma coisa legal para vocês. Vocês vão ver que aqui, e aí começa um conteúdo que a gente não comentou ainda. Vocês vão ver que quando eu boto uma cor, por exemplo, BG, Blue, eu tenho uma sequência de azul, tá? Eu tenho BG, Cian, né, que é de ciano, ó, uma sequência de ciano. Que cores são essas? Deixa eu só, alguém apitou aqui. Pode falar, Antônio, pode falar, pode me interromper. Gabriel, desculpa, eu carreguei aqui em alguma coisa e passou para a tua câmera e não estou a ver o teu PC, a tua tela de ecrã. Alguém mais está vendo a minha tela? Fui eu que cliquei aqui em alguma coisa. Sim. Deixa eu ver. Você clica na minha fotinho, vê se você consegue ver, se mostra o ecrã para você. Mostrou o ecrã? A minha tela? Não. Vou te compartilhar e compartilhar de novo. Já está, já consegui. Agora já não consegue mais, porque a gente compartilhei, mas vou botar de novo. Tá? Compartilhei de novo, vou voltar aqui para o código. Deixa eu só ver se compartilhou. Bom, compartilhou. Todo mundo está vendo agora, né? Beleza. Então, assim, você vai ver que eu tenho várias cores, por exemplo, BG, Yellow. Eu já tenho uma sequência de Yellow. Da onde que vem essas cores? Essas cores são padrões do Tailwind. Estão instaladas aqui dentro de Node Models, Tailwind, parará. Mas eu quero criar as minhas. Por quê? Nesse projeto, tem um som voltando, eu acho que é do Pedro, seu som está voltando. Nesse projeto, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver que tem essas cores. Tem purple, dark blue, blue, gray, pink. Como é que eu faço para cadastrar essas cores que eu quero usar? E aí é o fantástico do Tailwind, é onde você vai cadastrar suas variáveis. Eu podia, isso eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem que está funcionando, tá? Eu podia fazer o seguinte, no estilo do CSS antigo, tá? Vou pegar esse azul aqui que eu quero, ó, que é essa cor aqui, ó, copiei. Estilo do CSS antigo, eu vou botar aqui, ó, no global CSS, eu vou botar assim, ó, btn, vou chamar de botão, tá? E vou botar background color, aquele azul lá, ó, estilo de CSS padrão que a gente sabe, tá? Tudo bem. Talvez não dê certo, mas isso a gente vai ver se vai rolar ou não. E aqui na class name eu vou botar btn, só para eu saber que é btn, salvei. Em teoria é para dar certo sim, ó. Ficou azul, ó, azul aqui. Não salvou tudo porque alguma coisa eu fiz errado. Ficou com azul grandão. Deixa eu, vou botar uma div fora, só para ele achar que é botão, e vou colocar botão aqui em vez de ser div, eu vou chamar de botão mesmo, não tem problema. Então, ó, eu tenho um botão escrito clique-me. Um botão simples, tá? Vocês perceberam que aqui no Global CSS eu usei CSS do jeito que a gente já sabe usar, né? Que é criando uma classe e aqui eu aplico essa classe, tá? O Tailwind é muito legal por causa disso, porque eu consigo usar classe, mas eu também consigo, em vez de usar classe, usar o próprio Tailwind. Então eu posso vir aqui, em vez de escrever background, color e paraná, eu posso tirar, vou comentar isso aqui. Opa, eu deletei em vez de comentar, vamos lá, como dizer. Meu Deus, meu teclado tá pronto. Eu posso só escrever apply, ou seja, aplicar CSS, e vou botar BG
Vou escrever isso aqui, ó. Um momentinho. Isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Só que aqui eu estou usando Tailwind. Né? Aqui eu estou usando uma forma de aplicar Tailwind pelo CSS externo. Então, ó, pelo CSS que está sendo importado. Eu poderia, em vez de usar aqui, a mesma coisa. Estou fazendo 3 formas. Usando Tailwind, usando o clássico CSS, eu poderia vir aqui e colocar a mesma coisa, BG. Então, estou mostrando 3 formas de customizar isso daqui. Eu estou mostrando a forma inline, que a gente chama, que é essa aqui, ou seja, está na linha do meu componente, está meu componente não, porque aqui não está componentizado ainda, mas está na inline, que está na linha do meu código, então estou usando direto. Eu posso buscar ela chamando de uma classe do meu CSS, que eu chamei ela de botão, por exemplo, btn, tá? Que eu posso usar aqui dentro, tanto o nosso CSS convencional, como o Tailwind aqui. Enquanto eu estou falando isso, vocês podem estar pensando assim, tá, mas então qual é a vantagem de estar fazendo Tailwind? Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou simplificando, em vez de escrever background, que é uma coisa que eu já estudei? Por que eu vou usar só BG? Por que isso? Por causa desse arquivo aqui. Esse arquivo é o que diferencia para a gente, que vai salvar a nossa vida em várias questões. Tá? Porque dentro desse arquivo de JavaScript, vocês vão ver que tem a opção de Extended, e eu posso estender cores e adicionar minhas próprias cores ao Tailwind e depois chamar ela mais fácil na frente do site. Fica tranquilo que vamos chegar lá. Se eu só escrever colors aqui, ó, e vou dar um exemplo. Color, dentro de Extended, vou botar cor, então eu vou adicionar várias cores aqui diferentes, tá? Vou adicionar essas cores aqui, enquanto isso, vou adicionar todas essas cores aqui, tá? Para depois usando ela. Vou começar pela azul. Então eu vou usar azul. O azul meu é esse código aqui. Ah, não estou vendo. Como é que eu faço para ver se vocês estão com o Figma aberto e não estão vendo? Só clicar em qualquer parte fora, sem selecionar nenhum elemento, que você vai ver aqui os locais, os estilos locais. Então aqui eu tenho purple, blue, tal. Então eu vou vir aqui no blue, vou copiar esse azul e vou vir aqui, ó, no Tailwind, eu vou escrever. Eu não preciso botar essa aspa, eu posso só colocar blue. Isso aqui é igual não, isso aqui é JSON, tá? Então a mesma forma que vocês estavam vendo. Então, adicionei o blue, vou adicionar outra cor agora, vou adicionar o orange. Copiar o código aqui do orange, que é esse aqui. Orange. Tá. Vou salvar só mais uma, só para ficar legal, para a gente fazer uns testes. Purple, que é uma cor meio que primária aqui. Vocês vão ver que aqui nos botões, nesses botões, ele usa orange, ele usa purple, ele usa dark purple e usa orange com uma opacidade, tá? Vou só botar esse purple aqui agora. Já me deu um purplezinho.